Emprego e Renda de hoje é especial. Nós vamos tratar daquela relação muitas vezes apimentada entre patrão e empregado. Os sentimentos, os deveres, o respeito mútuo e muitos outros pontos que envolvem esses dois mundos. Bem, para nos ajudar a entender e até a interpretar as várias situações que podem levar ao sucesso ou o contrário disso numa empresa, seja ela de micro, pequeno ou de grande porte, nós convidamos aqui no estúdio o Davi Braga. O Davi é consultor de recursos humanos. Seja muito bem-vindo ao Emprego e Renda Especial. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Sandra. Davi, numa rápida análise, como que se pode avaliar exatamente essas relações entre patrão e empregado no passado para os dias de hoje, hein? É verdade. Ela mudou e muito, né, dentro das organizações, uma vez que o cenário, o contexto mudou, né? Hoje é necessário criar um ambiente muito mais coparticipativo, colaborativo, né? É um marco histórico. Nas organizações, nós temos muitas vezes as 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Então, vai desde a geração Z, às vezes, no primeiro emprego, até a geração dos veteranos aí. Entre elas, geração Y, geração X, os baby boomers. Então, é multicultural, né, contextos diferentes, opiniões diferentes, motivações diferentes. Então, muda a forma, a relação entre o gestor e os seus liderados completamente. Como você mesmo lembrou e como a gente percebe, né, dentro das organizações do dia a dia, a posição, digamos assim, daquele que manda, ela mudou e teve mesmo que mudar bastante, né? E entra também nessa história toda a questão do respeito, que ficou bem diferente, né? Completamente. Porque, na verdade, você precisa engajar, né, os seus profissionais e você precisa criar esse respeito mútuo. Quando você cria essa linha de respeito entre gestor e liderado, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila. Porque, ora, o subordinado, ele sabe aquilo que ele precisa entregar a partir do momento em que ele é comunicado e partilhado os objetivos estratégicos da empresa, né? É necessário ter algumas entregas, né? Os resultados que ele precisa apresentar, e quando você existe esse respeito, a relação ela se torna muito mais fluida, né? Na verdade. E quando a gente fala a respeito, na verdade, a gente quer entender que hoje essa posição de chefe, ela pode e até também deve ser vista mais como uma espécie de parceria, não como aquele que manda ou mandava ali no passado, né? Essa parceria talvez seja mais interessante nesse momento. Completamente, porque é necessário criar essa parceria até para se ter essa fluidez entre as áreas e mesmo dentro do ambiente interno da empresa com o ambiente externo, né? Muitas vezes as respostas podem vir dos próprios subordinados, né? Anteriormente você tinha o chefe que mandava, porque às vezes ele detinha o conhecimento, então eu mando, você obedece, e hoje essa relação mudou, né? A relação ela tem que ser muito mais coparticipativa, né? Uma corresponsabilidade, onde o gestor, ele é, obviamente, quem orienta, mas o orientado, ou seja, o subordinado, ele precisa dar os reportes necessários, trazer as informações, trazer os resultados, criar essa linha de parceria que aí todo mundo acaba ganhando com relação a essa questão de resultados também. Mas ainda assim, mesmo com toda essa mudança, essa chamada hierarquia ainda anda assustando muita gente, né? Principalmente os funcionários. Por quê? Pois é, não deveria, né? Porque, na verdade, um gestor ele é colocado naquela posição porque, obviamente, ele tem um background um pouco maior, uma visão muito mais generalista, uma experiência de mercado que o capacita, além das competências e habilidades, a estar naquela posição, né? Então, para cada posição existem seus papéis e responsabilidades. E, obviamente, um poder de decisão que é referente a cada posição. A hierarquia, ela precisa ser, obviamente, seguida, né, para reportes, para os informes necessários, mas ela não pode ser temida, né? As empresas mais modernas, elas possuem, inclusive, políticas de portas abertas, por exemplo, onde você não precisa, às vezes, agendar uma reunião para falar com o seu chefe, para expor alguma ideia, para trazer alguma solução. Simplesmente, você sabe quem é seu chefe, é necessário um respeito mútuo entre as partes, mas aquela relação onde eu preciso temer o meu chefe, eu não posso expor o que eu penso para o meu chefe, mesmo que às vezes sejam ideias contrárias, isso já caiu, na verdade, né? As empresas elas têm buscado, inclusive, gestores que têm essa abertura mental para a capacitação dos seus liderados.